Bem-vindos ao canal Atma Softwares. Meu nome é Lucas Lima Freire Brito, analista de sistemas sênior da empresa, e eu vou passar para vocês o processo de encomendas que acontece entre cliente, comprador e fornecedor dentro do Nereus, do ERP Nereus. Certo. Primeiro passo é o cliente chega na empresa, no caso, e vê e sente a falta de um produto que ele quer comprar. E deseja fazer uma encomenda desse produto. Então, nesse momento, o cliente vai chegar no comprador/vendedor e vai perguntar: tem como encomendar, por exemplo, um colírio, um iabaque? Então, esse é o primeiro processo. Então, é um processo que, dentro do sistema, o cliente chega no comprador e pergunta: eu posso encomendar um iabaque? O segundo processo seria o seguinte: o comprador ele tem uma lista de produtos que ele vai fazer a solicitação para o fornecedor. Nesse meio do processo, então ele faz uma solicitação de pedido de compra. O que pode ser esse pedido de compra? Então ele é um cote fácil, ele é uma cotação que ele faz via Excel ou liga no próprio estabelecimento do fornecedor, um pedido eletrônico ou pode ser também um pedido de compra, certo? Dentro desse processo, o fornecedor vai fazer o quê? O envio do pedido solicitado. No meio do caminho, pode ser que esse produto esteja extraviado, pode ser que o produto não seja realmente enviado. Então, assim, depende muito o processo entre o fornecedor e o comprador. Existe o lead time também. Por exemplo, ele não conseguiu faturar tudo ou não. Então, assim, vai depender muito esse processo. Então, é um processo meio incerto. O que o comprador vai fazer? Na hora que o fornecedor faz o envio para o comprador, ele vai dar o terceiro processo, que é entrada de produtos dentro da filial ou dentro da matriz que seja. Então, nesse procedimento de entrada de produtos, ele vai fazer o quê? Faturamento de um produto na aquisição, na nota. Então, vem a DANF para o cliente, para o comprador, para a empresa, e alimenta a gestão de encomendas. Então, ele avisa a situação tanto para o comprador, que vai ser a pessoa que vai entrar em contrato com o cliente avisando que a encomenda dele chegou. Pode ser que esse cliente já tenha compra em outra farmácia, em outro supermercado, num posto de gasolina. Então, assim, depende muito. O cliente não tem necessariamente, às vezes, muitas das vezes, a opção de falar: não quero mais esse produto, entendeu? Se o cliente não fez um pagamento antes, como que você vai obrigar o cliente a querer ficar com a encomenda? Então, assim, é complicado. É aquela história do padeiro. O padeiro vai lá e faz 10 pães para um cliente, só que aí sem querer o cliente não estava em casa e ele tinha uma assinatura, mas o cliente não paga mensal, entendeu? Então, assim, é complicado fazer um tipo de assinatura sem que o cliente pague. Certo. O que é o processo agora que a gente vai analisar? Processo de encomenda. O que vai acontecer quando o cliente fizer uma encomenda para um vendedor/comprador? Então, no sistema hoje, temos aqui na aba de produto, controle de falta. O controle de falta é onde vai ter algumas pastas. No caso aqui, eu já fiz a pasta do João e a pasta da Maria. Então, a pasta do João, você vai entrar dentro da pasta dele e você vai verificar que tem uma encomenda. E essa encomenda do vendedor João tem o que hoje? O abacate e o abacaxi. Falei errado, desculpa. O abacate e o iabaque. Então, nesse procedimento de encomendas, o iabaque eu sei que tem 2 encomendas para o Raimundo Lucas e uma para o Lucas Freire. O que acontece nesse meio tempo? No balcão de vendas, o cliente chega no vendedor e fala assim: vendedor, eu posso te pedir uma encomenda de um produto, que no caso seria um iabaque? Aí ele fala que sim. Então, dentro do balcão de vendas, eu vou ter aqui o Ctrl Alt F para acessar o controle de faltas. Então, Ctrl Alt F, vai abrir aquela telinha de gestão de faltas no PAF ou no balcão e o vendedor vai entrar na sua própria pasta para fazer o lançamento. Então, vendedor João, vou estar acessando o produto iabaque, que é o produto que já consta. Vou adicionar uma quantidade, de 5 vai para 6, e vou estar incluindo novamente o cliente. Então, Lucas Lima. Lucas Lima não existe, vou colocar Lucas Freire. Lucas Freire já existe. Vou vir aqui e clicar a quantidade 1. Adicionei, quantidade é 6, a quantidade aqui é 6. Vou salvar esse controle de falta de estoque e pronto. A solicitação já está encaminhada dentro do vendedor João.
o que acontece agora? Dentro do controle de falta do estoque, ele já está atrelado. Se você atualizar aqui agora, ele já está com o produto, certo? Esse é o procedimento entre cliente e vendedor, ou cliente e comprador. O que acontece no meio desse procedimento? Quando eu faço uma solicitação de um determinado produto, ele acaba caindo nessa grid, nessa tela. Então, no dia 23/8, às 16h04, e no dia 23/8, às 15h30, foi pedido tudo pelo mesmo cliente. Isso em ordem cronológica, certo? Então, se está em ordem cronológica, logicamente, na hora que processar uma nota, eu vou também atender em ordem cronológica, certo? Vou abrir aqui agora, novamente. Então, estava no cliente, a gente passou pelo processo de encomenda, chegou no comprador. Aí o que vai acontecer? Esse comprador, na demanda de falta, ele vai gerar o quê? Um COT fácil, um pedido de compras, uma cotação, uma demanda, um pedido eletrônico, ou ele simplesmente vai ligar na empresa. Alguma coisa ele vai gerar nesse meio procedimento aqui. Esse produto vai chegar na empresa. Quando ele chegar, ele vai chegar através de um lançamento de documento, que é uma nota de aquisição. Essa nota de aquisição, que tem um produto de aquisição manual, vai dar entrada no sistema. Então, eu vou simular agora como se estivesse entrando um produto IABAC e vou estar demonstrando. Hoje, eu vou salvar um print dessa grid da gestão da encomenda para mostrar para vocês que o Lucas Freire hoje tem 3 processados e 2. Então, significa que esse processado já está dentro da empresa. Esse parcial foi uma nota que parcialmente atendeu essa encomenda, mas eu ainda não fiz a entrega desse produto para esse cliente. Então, no dia 23 e no dia 24, tá com pedidos em aberto, parcial e processado, que são encomendas. Certo? Vou passar lá de novo para explicar o processo. Agora eu estou aqui na guia entre o fornecedor e o comprador. O comprador vai fazer a aquisição desse produto dentro da entrada de produtos e vai faturar o produto, certo? Para verificar e avisar a situação da encomenda desse cliente, certo? Cheguei no procedimento, então vou lançar documento. Vou colocar, por exemplo, um número aleatório e vou falar que o fornecedor é o fornecedor Elite, certo? Então, no fornecedor Elite, vou apertar para adicionar o IABAC. Quando eu seleciono o IABAC, eu consigo já visualizar que a quantidade de fator de caixa dele vai ser 2. Vou mudar o fator de caixa, falar que o fornecedor me passou um produto quebrado. Vou colocar 2 produtos. Então, 2 produtos de quantidade, eu tenho um fator de caixa 1. No segundo exemplo, eu vou colocar o IABAC também. E vou estar colocando ele com fator de caixa 2. Nesse momento, eu consigo ver aqui que entrou 2 IABAC mais 2 IABAC. Então, tem 4 IABACs entrando nesse procedimento. Certo? Eu vou salvar a nota. Vou entrar no controle de falta novamente e demonstrar que hoje eu tenho uma demanda que vai me gerar aqui, por exemplo, 3 menos 2, parcial vai dar 1. E aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, no caso, eu tenho 4 produtos de demanda. Só que esse Raimundo aqui, ele pode ter chegado na empresa no mesmo dia e falar, não preciso mais de 2 produtos, eu preciso de 5. Então, o comprador entrou naquele produto em si, naquela gestão, e verificou que o Raimundo ele vai precisar de mais 2 produtos. Só que essa edição ela pode não ser permitida pelo vendedor que está logado. Então, ele pode vir aqui e incluir no novo scrap ou no scrap de outro vendedor o Raimundo Freire. Então, Raimundo Freire aqui tinha 6, eu vou adicionar mais 2. 6, o valor dá 8. Então, está fazendo adição. 8 é a informação solicitada, tem 8 nos clientes. Vou vir em salvar. Nesse momento, a gestão de encomenda tem que adicionar uma segunda pessoa aqui. Em ordem cronológica, acaba saindo essa segunda pessoa. E vou fazer o atendimento agora dessa gestão de encomenda através do lançar documento. Vamos relembrar então o processo. O cliente solicitou para o comprador. O
comprador solicitou para o fornecedor, ele falou que ia enviar os produtos, só que o comprador não tinha dado entrada ainda na empresa. Então, nesse meio tempo, ele vai fazer o quê? Faturar um produto, certo? Faturando um produto, vou acessar o lançamento de documento, como se ele tivesse entrado na gestão da NFE, baixado essa nota de aquisição, acessando essa mesma nota, vou estar fazendo o processamento no Nereus. Feito isso, como eu fiz esse processamento, na gestão da encomenda, para ficar mais claro, eu vou fazer uma captura de tela, onde eu vou salvar esses valores para vocês verem as alterações, e aqui eu vou clicar em atualizar. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu tinha um produto aqui, podemos notar que esse produto estava parcial com 2. Então, a partir do momento que ele excedeu o valor do processado e foi para 3, a gente fez o processamento. Como é uma ordem cronológica de atendimento, ele bateu aqui que foi 2 do Raimundo e 1 do Lucas Freire. Nesse momento, ele fez esse procedimento e acabou realizando processamentos dessas aquisições, certo? Então, vou analisar aqui agora. Feito isso, como ele atendeu o Raimundo de duas formas, ele vai fazer essa questão de fechar a encomenda e eu vou começar a trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima do cliente e do comprador. Comprador / vendedor, ele vai poder entrar nessa tela, acessar, por exemplo, o Lucas Freire. Eu tenho 6 produtos, 6 produtos aqui, no caso 3 mais 3, mais 1. Então eu quero fazer a entrega desse processo do Lucas. Então eu vou pegar esses produtos, separar dentro da farmácia, pegar a informação do Lucas e gerar no balcão de venda, por exemplo, colocar IABAC e separar aqui todos os produtos que são referentes ao Lucas. Vou colocar o vendedor, fazer o pedido e mandar para entrega, dependendo se o Lucas aceitar estar com a encomenda ou não. Certo? O que acontece? Se o Lucas aceitar a encomenda, eu vou poder entrar aqui. Você vai realmente querer, daquele dia que você solicitou, dia 23/8, você vai querer processar a entrega? Sim. Então, como eu processei a entrega, eu vou apertar e realizar o procedimento. Isso aqui é um procedimento manual que o comprador / vendedor vai poder ligar ali para o cliente e avisar, sua entrega vai ser efetuada, beleza, o Lucas aceitou 6 produtos, mas aconteceu um pequeno problema que ele não vai ficar com 7 produtos. O vendedor / comprador está com aquele estoque na empresa, ele vai poder entrar no sistema processado desse produto, vai colocar a quantidade zerada, que vai mostrar os status aqui, pode estar cancelado, pode estar entregue, processado. Então ele tem a opção de vir aqui zerar e salvar, ou simplesmente ele pode entrar no processado e cancelar a encomenda. Estou com um produto ali na mão, cancelado essa encomenda, ele pode entrar no Raimundo Lucas, acessar ele e colocar aqui, quantidade processada, 1. Então esse 1 que foi processado, ele está parcial. Você pode fechar isso parcialmente, entregar esse produto para o Raimundo Lucas, ou esperar juntar todos os produtos para fazer a entrega. Certo? Dentro desse procedimento, Raimundo Lucas está parcial, esses foram entregues. A partir do momento que essa tela for atualizando essa gestão de encomenda, ela vai sumindo os entregues e vai ficando só os processados abertos e parciais na tela, que são os itens que ainda faltam ser preenchidos naquele momento. Então, isso é a gestão de encomenda, o processo entre eu pegar um produto, o cliente me falar que está faltando um determinado produto, eu analisar dentro do balcão ali, verificar se todas as minhas filiais têm ou não, e eu fazer a solicitação do fornecedor. Porque se tiver multifilial na mesma cidade, ele pode simplesmente falar, eu tenho uma empresa minha aqui também na cidade, por exemplo, uma rede de supermercados, um exemplo, uma rede de farmácia, tem uma outra rede que tem esse produto que você está buscando. Eu posso enviar aí na sua casa? Isso é um tipo de encomenda que você já tem o produto. É diferente de uma encomenda que você precisa ainda solicitar para o fornecedor. Então, isso aqui seria o processo de encomenda de extremos entre cliente, fornecedor e comprador. Eu espero que tenha ficado claro todo o procedimento que eu passei. E é isso, pessoal.
Muito obrigado.